Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Neste tempo quaresmal, de tantos aprendizados, de inúmeros recados do Espírito Santo para a nossa conversão e até mesmo de importantes decisões para a nossa luta cotidiana pela santidade, a Igreja nos brinda com um exemplo que para todos nós é paradigma de uma vida obediente, fiel, casta e justa aos olhos de Deus. Celebramos então São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria. José, chamado de justo, aquele cuja Escritura não nos traz nenhuma palavra, mas que foi escolhido por Deus para não somente custodiar a Virgem Maria, sua esposa virginal, mas para proteger e cuidar de Deus, Filho de Deus feito homem na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. São José, cujos devotos no Brasil e no mundo são tantos, cuja importância para a Igreja é crucial e, principalmente, cujo dever de todo católico é desenvolver uma bela e profunda devoção, tem muito a nos ensinar. Tem a nos ensinar, por exemplo, quando ele é chamado de sombra de Deus, chamado a ser sombra. Primeiro, é importante entendermos que ser sombra nos mostra o quanto Deus é o protagonista e nós, em nossa vida, somos meros coadjuvantes. Mas também, ser sombra de Deus, a exemplo de São José, nos ajuda a permitir que a nossa história pessoal, o nosso seguimento de Cristo, estenda a presença de Deus por onde quer que estejamos, na vida do trabalho, na família. São José, grande padroeiro das famílias, São José, modelo para os trabalhadores, mas também em nossa vida eclesial, dentro da Santa Igreja, do qual ele é patrono universal. Ser sombra. Ser sombra através da obediência. José, ele em tudo quis obedecer a Deus. Por isso é chamado de justo. Justo não somente pela retribuição de dar a Maria e a Jesus o que lhes era devido, justo porque José permitiu-se ajustar a vida aos planos que Deus tinha para ele. São José era um homem tão livre que ajustou-se aos planos de Deus. E assim, de fato, meus queridos irmãos e amigos no Senhor, a devoção a São José nos dá este gosto por fazer sem esperar. Ao mesmo tempo de ser útil nas mãos de Deus, sabendo que a perfeição divina não se equivoca e nos faz tão bem ter a percepção de que Deus conta conosco. Deus não precisaria nem de mim, nem dos senhores, mas justamente deixa-se ou quer precisar de nós para que nos sintamos não simplesmente importantes, mas para que consigamos fazer com que a nossa vida seja um instrumento de graça, seja um instrumento de bênçãos, seja principalmente um exemplo luminoso para aqueles que querem e sentem necessidade de encontrar uma verdade que profundamente cale em suas almas. A devoção a São José, Pai castíssimo, adotivo, Pai que concedeu o nome. O nome de Jesus foi dado por São José. Assim, o anjo lhe pede, naquele momento em que, sonhando, ele pensa, então, previamente,
em devolver a Nossa Senhora a Deus, porque não se via dentro daquele plano salvífico da parte de Deus, utilizando a Maria como mãe do Redentor. E o anjo lhe deixa essa missão: tu darás o nome do menino e será Jesus. São José descortina para nós, meus irmãos, a salvação. Deus salva. São José foi aquele que teve em suas mãos o menino logo depois da circuncisão. São José foi aquele que ensinou a vontade humana de Cristo a obedecer a Deus Pai. Cristo, que possuía uma vontade divina, Cristo, que possuía uma vontade humana que foi se desenvolvendo com o crescimento, com o passar de sua idade. Por isso crescia em estatura, sabedoria e graça. Qual foi a inspiração da obediência para nosso Senhor aqui na terra? São José, a Santíssima Virgem Maria. José, um homem que levava ao menino Deus à sinagoga, que lia as Escrituras. Qual é importante os homens, os pais, os filhos terem na figura de São José o exemplo não somente de uma virilidade que esvazia a masculinidade da virtude, mas terem em São José o exemplo da virilidade, da masculinidade a partir de Deus. Somos fortes naquele que nos fortalece. Não somos fortes meramente por uma fortaleza braçal ou, podemos dizer, fisiológica. Meus irmãos, que a festa, a solenidade do Castíssimo Esposo da Santíssima Virgem, esse exemplo de sim, o nosso glorioso São José, nos ajude nesse tempo quaresmal a amarmos a Cristo, a Nossa Senhora, a amarmos a Igreja. Vejam bem, os apóstolos foram convidados por Cristo para segui-lo. São José foi convidado por Deus para, junto ao lado de Maria, nos entregar a Cristo Jesus. Como devemos agradecer e espiritualmente oscular as mãos do Santo Patriarca, exemplo para todos nós do que é ter fé, de como o justo vive pela fé. Assim nos diz as Escrituras. Deus nos abençoe e valei-nos São José.